Eu já preguei sobre vários assuntos, vários mesmos. E eu tenho no meu computador uma pasta que chama ideias. E muitas vezes eu começo a montar uma mensagem que eu acho que é aquela mensagem que Deus quer que eu fale. E aí geralmente quando eu estou quase no fim, Deus fala, mas não era isso. Você fez errado, não é isso aí, essa mensagem vai lá para ideias. E um tempão atrás eu tinha feito uma mensagem que se chamava O Poder da Oração. E eu estava crente que eu já tinha pregado, já tinha ministrado sobre o poder da oração. E aí Deus me deu a mensagem de hoje, essa mensagem que eu falei, nossa, vai ser incrível, vai ser ótimo, mas deixa eu ver se não vai ficar muito parecida com a que eu falei a respeito do poder da oração. E aí quando eu abri a mensagem O Poder da Oração, eu percebi que eu só tinha alguns rabiscos e eu não tinha nada, eu nunca preguei sobre oração. Que peso, né? Nunca falei sobre oração, mas hoje nós vamos mais a fundo e vamos falar sobre o poder, não da oração, do clamor, que é um nível um pouco mais hard, mas vai ser um bom tempo em nome de Jesus. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer ministrar no dia de hoje, amém? Queria convidar você a ficar em pé, para que nós oremos juntos e comecemos esse culto aqui. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela sua doce presença nesse lugar. Deus, limpe os nossos corações de toda ofensa, de tudo aquilo que possa nos distrair, Senhor. Nós sabemos que muitos aqui têm uma semana cheia já, Senhor, sabe, com várias atividades e talvez já estejam pensando como coordenar tudo aquilo que precisa ser realizado. Eu peço que o Senhor coloque paz nos corações, para que eles possam, nesse momento, se conectar contigo e ser ministrados pelo Senhor, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor use a minha vida, que o Senhor tire de mim toda a vaidade, toda a autossuficiência, todo o ego, Senhor, tudo aquilo que possa impedir o seu Espírito de fluir através da minha vida, que o Senhor limpe agora de mim, que o Senhor me diminua e que as pessoas vejam o teu Espírito através de mim, Senhor. Ao mesmo tempo eu peço que o Senhor tire do coração dos meus irmãos todo o preconceito, toda a distração, para que ao fim desse culto nós possamos celebrar juntos aquilo que o Senhor preparou para o dia de hoje, Senhor. Conecte essa mensagem, que faça sentido, que tenha lógica e que mova, Senhor, mova a nossa vida, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode cumprimentar alguém que está do seu lado, alguém que está atrás de você. Não se limite só a cumprimentar a sua esposa. Talvez você não tenha falado com a sua esposa hoje o dia inteiro. Essa é a hora de você dar um beijo na testa dela e falar, me perdoa porque eu não falei com você, depois eu te pago um McDonald's. Aí você pode se sentar. Eu vou precisar nessa mensagem que vocês participem comigo um pouco mais aqui, amém? Posso contar com vocês? Quantos aqui tem mais de 20 anos de convertido? Levanta a mão bem alto aí. Quantos tem mais de 30? Tá. Quantos tem mais de 10? Quantos tem mais de 5? Quem aqui nunca entregou o coração para Jesus? Porque a galera não levanta a mão, aí eu não sei, né? Mas vamos lá, vamos começar essa mensagem. Vou colocar para o lado de cá. Eu começo fazendo a seguinte pergunta para vocês, e aí eu peço de verdade que vocês interajam comigo aqui, tá? O que é oração? O que é oração? Como você, cristão, há mais de 2 meses, 3 meses, 1 semana, seja lá o que for, você que um dia entregou o seu coração para Jesus e soube a importância da oração, o que a oração representa para você? Quem aqui pode interagir comigo um pouquinho? Falar com Deus, é isso aí. Quem mais? Quem falou isso? Eu quem? Ah, você. A mãe da Thaís. Ah, você é de casa, eu te conheço. Quem mais? Vou para esse lado aqui. Quem mais? Intimidade. Intimidade é excelente. Através da oração se desenvolve intimidade. Quem mais? Relacionamento. Petição. Oração, ela tem o poder de tudo isso. Ela nos conecta com Jesus, ela nos une a Jesus, ela faz com que nós possamos conversar com Ele livremente a hora que nós quisermos.
E o mais lindo da oração, quando nós falamos a respeito de uma oração entre nós e o Senhor, que é soberano e é lindo e é incrível, é que muitas vezes a oração, ela é uma linguagem simples, não acessível em palavras, mas ela é uma linguagem muitas vezes expressada através de lágrimas. Muitas vezes no pé da sua cama, do seu quarto, no seu ambiente de trabalho, após um momento de humilhação que você possa ter passado, você não precisa expressar a sua dor diante do Senhor com palavras. As suas lágrimas dizem, a sua tristeza diz, e o Senhor enxerga tudo isso. Agora, existem aqueles que conseguem orar por mais de 3 horas. Não é verdade? Quem aqui consegue ir para o monte, varar a noite orando? Quem aqui não consegue? Amém. Isso não, presta atenção, isso não faz de você uma pessoa menos crente, tá? Quero te falar isso, porque cada um tem uma peculiaridade. Eu, Ramon, eu amo louvor. Se eu pudesse ter 10 horas de louvor direto, cara, eu ficaria aqui amarradão no louvor, porque eu amo louvor. Mas a oração, uma oração longa, muitas vezes eu me distraio. Eu sou um cara que eu estou orando ao Senhor, Senhor, manda a chuva, aí a minha cabeça já vai no Noé. Eu já imaginei, cara, como ele conseguiu construir aquela arca, e aí eu já me perdi inteiro. Não é verdade? Então existem aqueles como o pastor Daniel, que tem esse chamado de intercessão, de oração, que ficam horas e horas e horas orando e cara, se conectam com Deus. Existem aqueles que oram por 5 minutos, por 10 minutos, por meia hora, e impactam o coração do Senhor, e recebem a visitação do Senhor na mesma medida e na mesma proporção, porque não diz respeito à quantidade de tempo, mas diz respeito à qualidade da sua oração. Não é verdade? Não é sobre você ficar repetindo palavras, mas é sobre você expressar aquilo que está dentro de você. Agora, todos nós acreditamos que a oração é poderosa, sim ou não? Sim ou não? Sim. E existem músicas que relatam isso. Quem aqui lembra alguma musiquinha do departamento infantil que fala sobre oração? Eu nem tinha pensado nessa, mas vou cantar aqui. Quem conhecer essa, eu quero que fique em pé e cante comigo, amém? Leia a Bíblia e faça a oração. Quem conhece, levanta. Faça a oração. Eu quero ver quem é velho de igreja aqui. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser. Ihu! Essa é uma, né? Tem outra. Quem conhece essa daqui, ó? Nossa, essa daqui. Tem alguém que veio da Assembleia aqui? Então você vai levantar agora. Se começarmos a orar, esse templo treme, esse templo tremerá. Se começarmos a orar, levanta, família, vamos cantar. Falaremos línguas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Aê, palma. Só que tem as mais modernas, as mais contemporâneas, para aqueles que são recém-convertidos, que diz assim: Deus não rejeita a oração. E aí, o que acontece? Nunca vi um justo sem... Sampa criou. Gente, vocês estão demais aí, você viu? Você viu como a gente entende, a gente aprende desde a escola bíblica dominical o poder da oração? Aquilo que a oração pode fazer nas nossas vidas. Eu conheço pessoas que foram curadas através da oração, inclusive eu fui curado através de oração. Eu conheço pessoas que foram libertas em um cativeiro de morte, uma amarra espiritual tremenda, que através da oração houve a visitação de Deus e as pessoas foram libertas. E a Bíblia nos mostra o poder da oração. Eu quero ler para vocês a oração de Josué. Você não precisa ler, acompanha comigo aqui, você não precisa abrir a sua Bíblia. Josué capítulo 10, versículo 12 a 13, Josué 10, de 12 a 13.
Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. A oração de Josué fez o sol parar. O sol parou e o povo de Deus ganhou uma batalha que humanamente estava perdida. Eles não conseguiriam essa vitória se não fosse um milagre de Deus, realizado através da oração. Tiago 5, capítulo 17 e 18 conta a história de Elias. Ele diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Aqui, primeiro, Elias ora, o fogo desce, não tem chuva. Depois ele ora, depois de um tempo, e a chuva vem e faz de novo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27, por este menino orava eu, aqui Ana, oração de Ana por seu filho Samuel, e o Senhor me concedeu a petição que eu havia feito. Esther orou e jejuou para que o povo pudesse ser liberto. Os discípulos Pedro e João, quando foram presos e levados ao Sinédrio, quando eles dizem: olha só, vocês precisam parar de falar a respeito desse tal Jesus. E eles dizem para a guarda, eles dizem para aquelas autoridades: o que é o mais importante? É fazer aquilo que vocês estão dizendo, ou fazer aquilo que nós vimos e não podemos esconder dentro de nós, os milagres de Jesus? E aí eles são soltos com a seguinte ordem: não falem mais. O que acontece? Eles vão para um determinado lugar onde o povo está reunido, e eles oram. A palavra de Deus diz que os discípulos oram, e com mais fervor, com mais unção, com mais intrepidez, anunciavam o Evangelho. Então você entende o poder da oração. Oração é algo que você faz, meu querido, de forma informal muitas vezes, no seu banho. Você lavando a cabeça, você pensa, você começa a cantar, você começa a falar com o Senhor. Enquanto você dirige, você fala com o Senhor. Não existe isso de você ter que criar um ambiente, acender velas para você falar com Deus. Cara, o crente muitas vezes quer criar um ritual que Deus nunca pediu. Não crie ritual para falar com Deus, simplesmente fale. Isso é oração, oração é conversa. A oração gera intimidade. Mas hoje nós não vamos falar sobre oração, nós vamos falar sobre o poder do clamor. Porque enquanto a oração é uma conversa, o clamor é algo a mais. O clamor é você suplicar, o clamor é você implorar, é você manifestar a necessidade de algo, bradar, gritar, falar em alta voz. Nós entendemos que clamar é alguém de fato que está muito desesperado e precisando de uma provisão divina do Senhor. É assim que as pessoas clamam. Nós podemos falar aqui de forma muito clara que... Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso para fazer sentido. Quando você clama, necessariamente você ora, mas não necessariamente quando você ora você clama. Você entende isso? Ficou claro aqui? Eu não quis deixar confuso, mas basicamente é isso. Para você clamar, você precisa passar por uma oração, mas não necessariamente quando você ora você está clamando. Mas a verdade é que muitos de nós nos calamos diante das pressões do dia a dia e das circunstâncias. As pessoas deixam de orar muitas vezes e se emudecem, não falam com o Senhor. Algumas pessoas consideram que uma vez que elas oraram, uma vez que elas clamaram, entregaram na mão do Senhor, como o Senhor é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, elas não precisam mais fazer o pedido, porque Deus sabe aquilo que está dentro do meu coração. Então não, eu já pedi uma vez, eu não quero mais atrapalhar Deus, eu não preciso mais falar com Deus. Deixa eu te falar uma coisa, claro que Deus é um Deus onipresente, claro que o nosso Deus é um Deus vivo, mas como um bom pai, Ele quer ouvir a sua voz, Ele quer ouvir o seu pedido de socorro, e essa é a forma que nós chamamos a atenção de Deus, para a sua intervenção divina em nosso favor. Sabe, diante dos caos que nós enfrentamos, muitas vezes a nossa pequenez de entendimento nos faz abandonar e caminhar para um outro lugar, que não a presença do Senhor. E é nesse exato momento, que a nossa alma está abatida, que a nossa alma está desamparada, se sentindo abandonada, é que nós devemos clamar ao Senhor.
porque quando nós clamamos, Ele ouve a nossa voz. E existe uma promessa na Bíblia para todo aquele que clama. Quem aqui acredita na imutabilidade da palavra do Senhor? Quem aqui acredita de fato? Então eu quero te falar que existe uma promessa feita por Deus para todos aqueles que clamarem Ele. Olha o que está escrito em Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, eu quero abordar com vocês no dia de hoje 3 personalidades diferentes que clamaram ao Senhor e tiveram as suas petições ouvidas, respondidas, atendidas para o Senhor. E essas 3 personalidades podem nos ensinar muito no dia de hoje, amém? A primeira personalidade que nós vamos falar é sobre o aflito que clamou ao Senhor. A aflição é uma persistente, é um sentimento persistente de dor física ou então uma dor moral. Ânsia, agonia, angústia. E angústia é um estado de ansiedade, inquietude, sofrimento, tormento. Sabe que uma reportagem feita recentemente pela CNN, onde ela divulgou alguns dados da OMS, ela diz que o Brasil é o país no mundo com maior número de pessoas com transtornos de ansiedade. Ah, mas eu não acredito nisso. Tudo bem, eu estou passando um dado. Não fui eu quem pesquisei. Se você não concorda, mande um e-mail para a CNN, para a OMS e coloque o seu descontentamento. Mas a pesquisa deles é isso. Diz que o Brasil é o país no mundo com maior número de pessoas com transtornos de ansiedade. Na pesquisa divulgada, para vocês terem uma noção, 26,8% dos brasileiros receberam diagnósticos médicos de ansiedade. Não é aquela conversa informal de corredor que você conta, nossa, eu estou um pouco triste, meu coração aperta um pouco, e a pessoa olha para você e fala, crise de ansiedade. Não, médico. Um médico analisou, um psiquiatra, seja lá quem for, analisou o seu quadro, viu e detectou que você é uma pessoa ansiosa. Foi assim. Estamos falando de 26,8% da população brasileira. Nessa mesma pesquisa diz que 31,6% da população mais jovem, entre 18 e 24 anos, é ansiosa. Além disso, segundo a OMS também, 15,5% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico de depressão. 15,5% dos brasileiros receberam um diagnóstico médico de depressão. Cara, não é muito louco isso, muito estranho? Porque nós somos um país alegre, nós somos um país festivo, nós somos um país para frente, para frentex. Nós somos um país divertido, mas ao mesmo tempo nós somos o país mais depressivo da América Latina. Cara, esse contraste é muito louco, é muito maluco. Sabe, pessoas com diagnósticos de ansiedade vivem angustiadas. E aí oraram lá no passado, lá atrás, oraram clamando ao Senhor, sabe, por uma cura, por uma libertação, para que Deus tirasse aquela aflição, aquela angústia que elas carregavam dentro do peito, e elas deixam de orar porque talvez não creem mais que Deus possa fazer, que Deus esteja se importando, que Deus realmente está se movendo em favor dessa pessoa. Agora, se cremos que Deus é fiel à sua palavra, nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós lemos e nós ouvimos. Eu quero ler para vocês um salmo, e esse salmo aqui para mim é um dos meus favoritos, se não o mais favorito. Sabe aquele versículo, aquela passagem na Bíblia que toda vez que você lê, você se arrepia, você se emociona? Essa passagem aqui, porque fala muito comigo. Está lá, Salmos capítulo 34, versículo de 6 a 8. Diz assim: clamou esse pobre homem, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, ou então o homem que nele confia. Vamos explicar aqui essa passagem. Quando ele diz o pobre homem, clamou o pobre homem, ele não está falando de um homem pobre financeiramente, mas um homem pobre no sentido de estar aflito, de estar desamparado, de estar se sentindo desesperançoso, abandonado, desolado. Foi esse homem, nessa situação, que clamou ao Senhor.
que clamou a presença do Senhor, sabe, por conta da sua grande necessidade. Só que como Deus não resiste a um coração quebrantado, esse homem recebe uma resposta divina quando o rosto do Senhor brilha sobre ele. E aqui o que nós precisamos entender é que, mesmo sabendo da imortalidade do nosso Deus, nós muitas vezes duvidamos que quando nós clamamos na nossa aflição, Ele responde. E eu quero te falar que Deus responde sim. Sabe, todos nós, na sociedade doente que nós vivemos, estamos cercados de temores, de questões, de medos. E o que esse salmista nos ensina é que todos nós que clamamos ao Senhor como Ele clamou, nós receberíamos o mesmo benefício, o benefício que Ele recebeu. Quando você clama ao Senhor, você precisa entender que Deus não está inerte, Ele não está inerente, Ele não está paradão lá de forma passiva e vendo a sua aflição, vendo a sua angústia. Deus está trabalhando em seu favor, e é isso que a palavra de Deus nos mostra. O próprio salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Mas muitas vezes, pela nossa falta de fé, nós acreditamos que, cara, ou o Senhor não ouviu o nosso clamor, ou o Senhor não ouviu o meu pedido de socorro, ou então Ele não destacou os anjos para me livrar. Tem gente que nem acredita em anjo, não é verdade? O que eu quero te falar é que nós precisamos entender, primeiro, que Deus não tampou os ouvidos, não fechou os olhos para a sua dor e para a sua aflição. O socorro vem, você pode ter certeza absoluta que o socorro vem, mas não na hora que você quer, na hora que Ele preparou. E talvez você diga, esteja demorando demais, e o que eu quero te falar é persevere mais. Perseverança é o combustível dos vencedores. Está difícil? Persevera. Está difícil? Clama mais, continue gritando. Nós vamos passar por várias histórias aqui. Deus não resiste àquele que clama, um filho que clama. Deixa eu te falar uma coisa, quantos aqui têm filhos? Se o seu filho clamar por socorro, você vai virar as costas e vai caminhar para uma outra direção? Sim ou não? Se sim, você está doente, você precisa de um tratamento. Se você é uma pessoa sã, saudável, minimamente você vai abrir os braços, vai parar o que você está fazendo para ouvir aquilo que o seu filho está te pedindo. Talvez não seja nem algo tão grande, mas você vai ouvir, você vai dar atenção àquilo, você vai se importar com aquele seu sofrimento, com o sofrimento do seu filho. Agora a palavra de Deus diz: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais eu. Então pensa você que é falho, eu sou pai de 3 meninos, e por mais incrível que eu possa ser para os meus filhos, eu não consigo limpar a chuteira do meu Deus. Você entende isso? É Deus aqui e eu aqui, meu querido, sabe? E é isso que nós precisamos entender, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas, inclusive sobre o tempo, sobre as nossas aflições, Ele é soberano sobre todas as coisas. O resultado de quem clama na angústia é que recebe o livramento dos seus sentimentos. Quando nós lemos esse texto lá no começo, nós lemos que, vamos ler de novo aqui, só o finalzinho. Clamou esse pobre homem e o Senhor o ouviu e o salvou de toda a sua angústia. Sabe, Deus ouviu e Deus livrou aquele salmista da angústia. E o pedido de socorro, ele é feito para quem realmente precisa. Só que sabe o problema? Muitas vezes nós estamos fazendo o pedido de socorro para a pessoa errada. Muitas vezes a gente está clamando por socorro, clamando por ajuda, mas com o olhar errado para a pessoa errada. Sabe, é como se você tivesse sido sequestrado e você olhasse para a cara do sequestrador e ficasse gritando: socorro, me ajuda, socorro. Você acha realmente que aquele que te sequestrou está preocupado com o seu pedido de socorro? Ele quer mais é que você, cara, demonstre desespero, porque aquilo vai fazer com que ele ganhe algumas fichas na negociação. Sabe, é exatamente isso. Você precisa entender que quem roubou a sua paz não foi Deus, foi Satanás.
Foi o diabo quem roubou a sua paz, foi o diabo quem roubou a sua alegria. É lógico que nós, seres humanos, temos a capacidade de definir e decidir o que nós vamos fazer, se cometemos pecado ou não. Mas, cara, quando nós estamos enredados nas redes de Satanás, nós estamos tão cegos que qualquer ajuda que ele se propõe a nos oferecer, nós aceitamos. E deixa eu te falar, Satanás não vem vestido de capetão, capiroto, todo estranhão, todo feio. Ele vem se vestido de muitas coisas. Então a sua aflição é no seu casamento. Ele diz, olha só, cara, você está com um problema dentro do seu casamento, na sua intimidade com a sua esposa. Para você ver se o problema é você ou se é ela, vê um pouquinho dessas mulheres aqui, ó. Assiste um pouquinho desses vídeos, vê o que você sente. Porque se o seu problema, sabe, se não for o seu problema, o problema é dela. São esses tipos de ajuda que as pessoas têm aceito. Sexo barato, pornografia, consumo de bebida. E é assim que Satanás faz. Você grita por socorro e ele cava um buraco ainda maior para você entrar. E te joga lá dentro, te deixa lá dentro. Você não enxerga o todo. Mas nós precisamos clamar a quem? Para quem que nós precisamos clamar? Quando nós clamamos nas nossas aflições, é somente Ele quem pode nos livrar. É somente Ele. Você pode pedir ajuda para o seu pastor, você pode pedir ajuda para os seus amigos, mas se tem alguém que pode te livrar das suas aflições, livrar você desse sentimento, dessa depressão, dessa ansiedade, de coisas ruins que você tem carregado, essa pessoa se chama Jesus. Clame Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida, e você vai ver se Ele não vai te livrar das suas aflições. A segunda personalidade aqui que clamou a Jesus foi o enfermo. Lucas capítulo 18, versículos 38 a 39. Diz assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Agora vamos entender um pouquinho dessa história aqui. Esse cego que clamou ao Senhor é o cego Bartimeu, que ficou conhecido na história como cego de Jericó. Não é verdade? Não se sabe se ele era um cego de nascença, se ele desenvolveu essa questão ao longo da sua vida. A gente não sabe muitas coisas. O texto só mostra que esse cego era um cego e que vivia pedindo esmola em Jericó. Tudo acontece então quando Jesus está passando rumo a Jerusalém, acompanhado do seu grupo de seguidores, os discípulos e os outros seguidores. E Jericó era uma cidade importantíssima da época. Jericó funcionava como um centro administrativo romano e um lar muito luxuoso para os cobradores de impostos. Então, pensa, um lugar importante, onde pessoas importantes passavam, um lugar com um giro financeiro, capital incrível, era um prato cheio para aquelas pessoas que precisavam de uma ajuda financeira, estar à porta pedindo ajuda e mendigando. Essa era a vida desse cego. Mas ao saber que Jesus estava ali por perto, o cego Bartimeu imediatamente começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando muitas pessoas se incomodaram, inclusive os discípulos, falando: cara, fica quieto, para de gritar, você está atrapalhando o que Deus está fazendo, você está atrapalhando o que Jesus está fazendo, os milagres as pessoas querem ouvir. Mas ele não se continha, ele gritava ainda mais, ele gritava ainda mais alto, ele estava determinado a ter um encontro com Jesus, e ele clamava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que acontece é que esse cego, ele não parou no seu primeiro embate com aqueles que queriam que ele ficasse quieto. Ele perseverou no clamor.
a ponto de chamar a atenção de Jesus, e Jesus diz a ele: o que queres que eu te faça? Agora preste atenção numa coisa, aquelas pessoas que antes falavam para ele: não atrapalha, fica quieto, tem que acalmar, ouvir um direcionamento de Jesus e obedecer, chamando aquele cego para a presença de Jesus, porque nesse texto que nós lemos em Lucas não relata, mas se nós lemos em Marcos capítulo 10, versículo 49, diz assim: e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ou seja, no princípio era: fica quieto, para de falar, não atrapalha, fica em silêncio, você está atrapalhando. Mas a persistência fez com que Jesus olhasse para ele, e ele fosse também notado pelos discípulos que estavam ali. Quando Jesus fala com ele, esse homem não hesita, ele não para. E a resposta desse homem, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça, expressa o que aquele homem mais queria em toda a sua vida: mestre, que eu volte a enxergar. E o resultado desse pedido de clamor é que imediatamente o cego de Jericó passa a enxergar. E nós podemos tirar alguns pontos importantes dessa história desse cego de Jericó. Primeiro, que uma situação difícil é um convite extraordinário para você clamar a presença de Jesus. Amém? Uma situação difícil é uma oportunidade extraordinária para você clamar a presença de Jesus. Sabe, não importa o que as pessoas digam, não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas vão falar. Naquela época, as pessoas diziam para aquele cego: você está atrapalhando, você está sendo inconveniente. Hoje as pessoas podem dizer outra coisa para você: você está vivendo isso porque você está em pecado, as coisas não estão dando certo, Jesus não está te ouvindo por causa disso. Para de falar, seu pedido é muito pequeno, isso não é tão importante, é muito drama que você está fazendo. Eu não sei o que as pessoas podem falar, mas o que eu quero te falar é: seja lá qual for, a lição que você precisa tirar a respeito desse ponto que nós estamos falando, é que ninguém pode te calar diante do Senhor. Ninguém pode falar para você: pare de clamar ao Senhor. Você precisa perseverar e persistir no clamor para que Deus te ouça. Mas a segunda lição que a gente pode falar diz sobre uma confiança, ter uma confiança irrestrita e inabalável no Senhor. Aquele homem nunca tinha conversado com Jesus, ele nunca tinha tido um tempo a sós com Jesus, ele nunca tinha conversado, ou então, tido uma ministração de Jesus, mas a sua fé era tão grande que não havia motivo para que ele duvidasse do poder e da autoridade de Jesus. Então talvez você esteja no mesmo lugar que esse cego. Talvez você nunca tenha tido uma experiência sobrenatural com Jesus, algo que Jesus tenha dito ao seu coração, algo que realmente você tenha: uau, Jesus falou comigo. Mas não duvide do poder e da autoridade de Deus. Ele é poderoso para fazer absolutamente todas as coisas na sua vida e te trazer restauração. E pense uma coisa: aquele cego, o cego Bartimeu, ele estava no nível mais baixo em sua posição na vida, mas ao invés de culpar o Senhor pelas suas questões, o cego enxergou em Jesus a restauração da sua vida, a restauração da sua saúde. Nós precisamos clamar a Jesus pelas nossas saúdes também, pela minha saúde, pela sua saúde. Você precisa clamar a Jesus. E a última lição que a gente pode tirar desse ponto aqui, do enfermo, é que uma cegueira física não tem nada a ver com uma cegueira espiritual. Sabe por quê? Porque por mais que aquele cego tivesse uma visão nula, ele tinha muito mais, uma visão física nula, a sua visão espiritual era mais poderosa do que talvez a dos discípulos que estavam naquele lugar. Então a sua condição física não determina a sua condição espiritual. Você carregue isso dentro de você. Você precisa clamar a Jesus e acreditar quem Jesus é dentro da palavra de Deus. E nós poderíamos falar também sobre outras lições desse texto, como por exemplo, a comunhão de Jesus, a resposta de Jesus, a humanidade, a sensatez, o poder. São tantas coisas que a gente poderia abordar sobre Jesus, mas o que nós vemos é que Jesus responde àquele homem que clamou por cura, assim como tantos outros milagres realizados na vida daquelas pessoas daquele tempo e nos dias de hoje. Um clamor de alguém desesperado por cura
resulta em um milagre extraordinário. Ai, Ramon, então se eu orar, se eu clamar ao Senhor pela cura dele na minha vida, eu vou ser curado automaticamente? Eu creio que sim, eu creio que Deus pode fazer. Uma coisa é eu crer, outra coisa é Ele fazer, você entende isso? Mas se você não clamar, você nunca vai saber. Então clame ao Senhor, diante da sua dificuldade física, diante das suas questões, diante da sua saúde, que eu tenho certeza que Deus vai te responder. E a terceira e última personalidade que nós vamos ver aqui é a desesperada. Então nós falamos sobre o aflito, sobre o enfermo, e o terceiro, a desesperada. Desespero é um estado profundo de desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, de realizar qualquer ação. Essa semana, na segunda, mais precisamente na última segunda-feira. Segunda-feira é um dia que geralmente eu trabalho de casa, faço home office, e nós estávamos em casa, eu levei as crianças para a escola, voltei, fui para a academia, voltei para casa, tomei um banho e fiquei com a Érica, ela dando comida, dando banana para o Gael está fazendo a introdução alimentar, então dando banana, a gente conversando ali, e ele super feliz, alegre pra caramba, dando sorriso, sabe, e a Érica dando ali, ele comeu 1/4 de banana, tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso, mas, e aí ele foi dormir, foi tirar a sonequinha dele da manhã, dormiu, 40 minutos, quando ele acordou, ele já acordou incomodado, a gente já percebeu que tinha alguma coisa estranha, ele acordou incomodado, e de repente ele começou a vomitar. Na hora a Érica falou, isso aqui é uma reação alérgica, só que começou a ficar um tanto desesperador, porque ele sumiu, ele perdeu a cor dos lábios, seu olho ficou fundo, parecia que eu estava vendo um cadáver ali, de verdade, gente. E ele não parava de vomitar, ele vomitava, o vômito saía pelo nariz, pela boca, e ele parava, aí a gente acalmava, e aí em contato com o médico falou, calma, vamos ver se vai parar, e não parava, e assim, em um período de 30 minutos ele vomitou umas 6 vezes. E aí ele começou a ficar mole, eu falei, esse moleque vai desmaiar aqui, velho, vamos embora para o hospital. É desesperador, foi desesperador. Chegamos no hospital, mediram a glicemia estava ótima, mas, cara, é tão desesperador que eu parei na vaga da ambulância, o cara não precisa tirar, a ambulância está chegando, eu falei, que se dane a ambulância, meu irmão. Meu filho aqui, eu não estou nem aí, a ambulância que parei na rua, o cara está tendo um infarto, eu não estou nem aí, o meu filho é prioridade, eu tenho meu filho aqui, parei, os caras vieram, aquela bagunça, ficou tudo bem, ele fez os exames, tomou remédio, foi hidratado, e ficou bem, mas eu estou falando isso por conta do desespero que eu senti naquele momento. E eu não sou pai de primeira viagem, eu tenho 3 filhos, eu já passei muito perrengue, mas esse me assustou, porque eu vi o meu filho desfalecendo, sabe? E a sensação de ver alguém tão pequeno, passando tão mal, é realmente terrível. E essa foi a emoção da semana. Em nome de Jesus eu não vou ter nenhuma emoção, essa semana aqui vai ser tranquilo. Mas a Bíblia nos ensina também a clamar ao Senhor em meio ao desespero, porque se nós clamarmos, nós encontraremos resposta. Nunca, presta atenção, nunca que você clamar, Deus vai ficar em silêncio, Deus não vai te ouvir, Deus vai fechar os ouvidos, Ele vai te ouvir, eu te garanto. Mas vamos ler essa história aqui, Mateus capítulo 15, versículo 21 a 28, essa história, a história da mulher cirofenícia, provavelmente você já tem ouvido, mas vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui. Diz assim, e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, ela não pediu, ela não orou, ela clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vocês conseguem ver a semelhança do clamor do cego Bartimeu e dessa mulher? Vocês conseguem ver isso? Clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E mais uma vez, os seus discípulos
tentando calar e impedir Jesus de operar um milagre. Rogaram dizendo, já li isso aqui. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a sua fé, seja feita para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Aqui nesse texto nós vemos o desespero de uma mãe. E a história conta que a mulher cananeia, registrada nas escrituras, é a narrativa de alguém que revela a sua força de fé e a importância da, mais uma vez, persistência no clamor. Aqui nesse relato, Jesus está viajando para a região de Tiro e Sidom, quando uma mulher cananeia se aproxima dele, clamando pela ajuda, já que a sua filha estava possuída por demônios. A princípio, Jesus parece ignorar totalmente essa mulher, não responde ao seu pedido de socorro. Aí você fala: poxa vida, por que Jesus agiu dessa forma? Por que Jesus não respondeu a um pedido de socorro? Nós precisamos entender o contexto daquele tempo. Os cananeus eram considerados inimigos dos judeus. Eram idólatras, pagãos. Eles adoravam outros deuses, portanto havia ali uma forte animosidade entre os judeus e os cananeus. Mas a mulher cananeia enfrentava naquele período não somente o fato de lidar com a sua filha endemoniada, possessa por demônios, mas também com o preconceito e rejeição por parte dos discípulos. No entanto, a mulher não deixa de se abater com aquelas circunstâncias, ela persevera, sabe, e ela não se limita às questões culturais da época, ela luta, ela chama a atenção de Jesus, ela clama com Jesus. Ela não se importa com o desprezo ou então com as diferenças, ela insiste, ela persiste. A insistência dessa mulher, Jesus respondeu lá, não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E essa resposta que muitas vezes as pessoas enxergam como uma resposta dura, nada mais foi como um teste de fé para aquela mulher. Ali Jesus queria saber, estava ali avaliando se ela realmente acreditava que ele, Jesus, era capaz de realizar um milagre que aquela mulher tanto desejava e tanto procurava. Mesmo com a resposta dura, aquela mulher não desiste e responde de forma humilde, reconhecendo perante todos quem Jesus era e o quanto ela confiava no Jesus. Olha o que ela diz aqui: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. E aí então, com essa afirmação, a mulher demonstra que conhece sim a soberania de Jesus, conhece sim a capacidade de Jesus de operar milagres. Agora, o que me impressiona nessa história não é o fato de Jesus libertar essa mulher, a filha dessa mulher, porque é o que Jesus faz com a gente, Ele nos liberta, Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos purifica. Mas como aquela mulher manteve a sua fé, mesmo em meio a uma resposta negativa? Ela persistiu e ela perseverou. Você percebeu aqui algo que une esses três personagens que nós dissemos? É a perseverança e a persistência. Cara, a gente muitas vezes pede uma vez para Deus e acha que Deus é o gênio da lâmpada. Ele pode fazer, Ele pode fazer. Ele pode fazer sem você pedir. Ele é tão poderoso que às vezes você nem precisa abrir a sua boca, Ele vai fazer, porque Ele é bom, porque Ele faz. Mas às vezes Deus quer que nós perseveremos. Deus quer, sabe, que a gente lute, que a gente persevere. Não foi só essa mulher que teve que perseverar na sua fé, Abraão teve que perseverar na sua fé. Quando Deus diz a Abraão: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem tu amas, e leve-o, sacrifique-o. Cara, Isaque fala: tá, beleza. Eu fico imaginando a cabeça de Isaque. As pessoas acham que, deixa eu falar para você, as pessoas geralmente romantizam o sentimento daquelas pessoas, daqueles heróis da fé. Cara, Isaque era homem, Abraão era homem, Abraão tinha sentimento. Ele não foi pulando: eu vou sacrificar meu filho, esquece.
Cara, ele devia estar muito aflito, ele devia estar angustiado, ele devia estar pensando: beleza, Deus, o Senhor me prometeu que me daria um filho, que eu seria pai de multidões, e agora o Senhor me dá um filho na minha velhice, na velhice da minha esposa. O Senhor fez um milagre, ela não podia ter filho, ela tem filho, e agora o Senhor quer que... Eu não estou entendendo mais nada. Mas mesmo assim, eu confio que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Eu confio que o Senhor vai fazer. Foram 3 dias de caminhada, e eu fico pensando como foram esses 3 dias para Abraão. Dias de angústia, dias de medo, dias de incerteza. Abraão teve a sua fé testada, e ao ponto de quando ele está lá para sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor aparece, Deus provê o cordeiro vivo, e o seu filho não é sacrificado, e Deus se alegra da vida de Abraão, porque teve uma fé inabalável. Sabe, uma fé inabalável é o que nós devemos buscar. A fé inabalável de Abraão agradou o coração de Jesus, agradou o coração de Deus, e a fé inabalável dessa mulher alegrou o coração de Jesus, que respondeu para essa mulher: mulher, grande é a tua fé, seja feito como queres. E no mesmo instante, naquele mesmo momento, a sua filha é liberta. Sabe, talvez o seu desespero seja por estar preso a um pecado que você não vê saída, que você não sabe como lidar, que você não sabe como vencer, que você não enxerga perspectiva de sair da situação que você vive. Talvez o seu desespero seja pelo seu casamento, você enxergando o seu casamento se acabando, terminando, não tendo mais comunhão e intimidade com a sua esposa, e você fala: eu não sei mais o que fazer, eu já fiz tudo, mas não parece uma via de 2 mãos, parece que só eu luto. Talvez o seu desespero seja por ver o seu filho ou a sua filha vivendo algo fora da vontade e do propósito de Deus. Talvez vendo o seu filho enrolado com a promiscuidade, com drogas, com bebidas, seja lá o que for. Eu preciso te lembrar que esse clamor dessa mãe desesperada trouxe salvação e libertação para essa mulher. E se você clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida, eu tenho certeza absoluta que Ele vai trazer libertação e salvação para a sua vida também. Porque nada, nenhum clamor passa despercebido aos olhos de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem te encorajando a não se acanhar, a não se diminuir diante de Deus. Cara, a gente precisa entender quem é o Deus que nós servimos. O Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que deseja comunhão, deseja intimidade, e deseja que você peça. Ele diz: pedi, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. E tudo aquilo que pedis em meu nome, para que o Pai seja glorificado, eu vos concederei. Existem inúmeras passagens na Bíblia que falam a respeito de um pedido de socorro, de um pedido, que o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que se importa, é um Deus que quer ouvir o clamor do seu coração, o clamor do seu clamor como um filho de Deus. Não diminua quem Deus é, não diminua o que Ele pode fazer. Não existe nada tão grande que Deus não possa resolver, não existe buraco tão fundo que Deus não possa te resgatar. Esse é quem Ele é. E eu quero pedir que você feche seus olhos, por favor. Sabe, talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez e esteja passando por situações tristes, delicadas. Você não sabe o certo, o que fazer, o que pensar. Talvez você tenha entrado aqui, sabe, no fundo, como alguém que está desesperadamente clamando por socorro, pedido de ajuda. E eu quero te dizer que Deus está aqui, e Ele te trouxe aqui hoje, porque Ele quer encontrar o seu coração. Porque talvez Ele esteja, porque Ele está ouvindo o seu pedido de socorro, e Ele quer te ajudar no meio das suas lutas, no meio das suas dificuldades, no meio das suas guerras internas. Jesus está aqui, Ele ouviu o seu clamor e o seu pedido. Sabe, quando Deus fala com Moisés através da sarça ardente, Deus ali mostra que estava ouvindo o clamor do povo de Israel.
Povo ali que há 400 anos vivia oprimido, vivia, sabe, sendo feito escravos, humilhados. E o povo clamou. Êxodo capítulo 3, versículo 7 e 8 diz: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, e uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Eu quero te falar que Deus quer te levar para pastos verdejantes, lugares tranquilos, águas tranquilas. Mas para você que entrou aqui hoje pela primeira vez, é impossível Ele te levar se você não entregar o seu coração para Ele. É impossível Deus te levar para qualquer lugar se você não permitir ser cuidado por Ele, ser ministrado por Ele. E eu não estou aqui te convidando para que você se torne um religioso. Não é sobre religião, mas é sobre uma vida de intimidade com Jesus. É um relacionamento profundo e verdadeiro, onde você fala: Jesus, eu não tenho nada. E Ele te responde: você não precisa ter nada, eu sou tudo o que você precisa. O que Jesus está te dizendo nessa noite é: eu sou tudo o que você precisa. Eu sou absolutamente todas as respostas que você busca. Eu sou o consolo que você precisa. Eu sou a paz que você busca. Eu sou a alegria que você tem tentado achar. Eu sou o Senhor teu Deus, que estou contigo e quero te ajudar. Se você quer entregar o seu coração para Jesus hoje, se você reconhece que talvez as suas lutas estejam difíceis demais para ser vencidas sozinhas, e que a partir de hoje você não quer mais combater e entrar nessa guerra sozinho e desamparado, que a partir de hoje você quer que Jesus lute por você e com você, eu quero pedir que você levante a sua mão e nós vamos orar onde você estiver. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão e nós vamos orar. Esse é um pedido de socorro, é um pedido de clamor. Quando nós clamamos desse jeito: Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor no meu coração. Ele te ouve, Ele te enxerga e Ele responde. Ele diz: era exatamente isso que eu esperava de você, filho, que você se expusesse para que eu pudesse tomar conta de você. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, levante a sua mão onde você estiver. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida aí atrás. Existe alguém que deseja entregar o seu coração para Jesus? Fique com a sua mão levantada o mais alto que você puder, para que nós possamos te enxergar. Eu queria pedir que você levante do seu lugar. Você que deseja fazer essa oração de entrega, levante do seu lugar onde você estiver, nós vamos orar. Glória a Deus. Melhor, se você me permitir convidar a vir aqui à frente, para que nós possamos orar juntos, sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar junto. Amém? Pode sair do seu lugar, vamos orar. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus está nesse lugar. Glória a Deus. Se você está sentindo algo no seu coração que diz que hoje é o dia que o Senhor preparou para que haja um encontro com você, simplesmente sai do seu lugar. Deixa eu te falar, meu querido, talvez Deus tenha feito essa mensagem só para você. E talvez você esteja falando: quem foi que contou a minha vida para essa pessoa? Quero te falar que Jesus ama tanto cada um de vocês, que preparou uma mensagem para tocar o seu coração. E a partir do momento que vocês decidem por entregar o coração para Jesus, Ele está dizendo: fique em paz, a gente está junto. Você não está mais sozinho, a gente está junto. Glória a Deus, pode aplaudir ao Senhor. E se existe mais alguém que deseja vir, simplesmente saia do seu lugar e venha. Sem exposição, sem experiência, meu amigo. É assim que as coisas funcionam com Jesus. Se você não se expor, muito dificilmente você vai experimentar o cuidado, a graça e a provisão do Senhor na sua vida. Existe mais alguém? Dou-lhe uma.
Dou-lhe duas, glória a Deus. Sai do seu lugar, pode vir. Deus é bom. Quero pedir que você coloque a mão no seu coração. Que você repita comigo essa oração. Se você está nos assistindo online e deseja também fazer essa oração, após essa oração que você escaneie esse QR Code que está aparecendo na sua tela aí, para que a gente possa entrar em contato e tentar te ajudar da melhor forma possível. Mas você que está aqui à frente, que optou por entregar o seu coração, repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu declaro, Jesus, que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados e peço, Espírito Santo, que o Senhor me ajude nessa caminhada, que eu não me sinta mais sozinho, que eu não me sinta mais desamparado, que eu me sinta coberto com o teu amor. Jesus, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria pedir que vocês sigam a equipe de consolidação. Nós queremos orar por vocês individualmente. Ninguém vai pedir nada, simplesmente você vai receber uma oração. Nós queremos saber como nós, como igreja, podemos ajudá-los nessa caminhada. E nós temos um corpo pastoral incrível, prontíssimo para te ajudar naquilo que você precisar. Por favor, siga a equipe de consolidação. Nós vamos orar junto também. E agora eu queria falar com você, igreja. Quantos aqui acreditam que precisam mudar? De verdade, seja honesto diante de Deus. Você não precisa ser honesto diante de mim, mas seja honesto diante de Deus. Quantos aqui acreditam que precisam mudar? Mudar de postura, mudar a forma como você ora, a forma como você se relaciona com Deus. E esse apelo é só para você que tem o desejo de se tornar um homem e uma mulher melhor para servir ao Senhor. Se essa pessoa é você, se você deseja melhorar para servir ao Senhor com excelência, eu quero te convidar a ficar em pé onde você estiver. Jesus te ama tanto, e Ele muitas vezes vê como você tem perdido tempo, como você tem postergado coisas, como você não tem entendido muitas vezes quem Ele te chamou para ser. Talvez por conta disso, ao invés de clamar, você resmunga. Talvez ao invés de clamar, você fica murmurando, você fica questionando, você fica duvidando. O Senhor está nesse lugar dizendo para você: hoje é o dia de você virar a chave. Hoje é o dia de você mudar o seu entendimento com relação ao poder do clamor. Porque se eu, Deus, fiz o sol parar, eu, Deus, posso fazer absolutamente todas as coisas na sua vida. Se eu, Deus, mandei chuva quando Elias orou, se eu, Deus, mandei sol retroceder, se eu, Deus, fiz as águas se acalmarem, eu sou o Deus que pode cuidar das suas aflições. Basta você me procurar, basta você me pedir. Outro dia eu falei para o Enzo: Enzo, se você não for transparente comigo, como eu posso te ajudar? Se você não me contar o que está acontecendo, como que eu posso te ajudar? E para nós que somos pais, muitas vezes vendo a aflição dos nossos filhos, cara, isso dói no nosso coração. Nós queremos tirar a dor que eles carregam muitas vezes e transportar para nós. Você fica livre da sua dor, deixa que eu cuido dessa dor. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, claro que sabe, mas Ele quer ouvir o seu pedido de clamor, porque quando você clama, você demonstra conhecimento da dependência que você tem nele. Então enquanto nós estivermos aqui adorando ao Senhor, e deixa eu te falar, pedido de clamor não é Senhor, vem agora aqui no meio. Pedido de clamor você grita. Você já viu alguém gritando socorro baixo? Socorro, socorro, socorro.
Socorro, as pessoas expõem, traz para fora tudo aquilo que está dentro, angústia, e é assim que você tem que clamar ao Senhor. Você tem que se posicionar, meu irmão. A gente grita em jogo de futebol, a gente grita em casamento, a gente grita em celebração, e diante de Deus nós nos apequenamos, nós nos calamos, nós nos emudecemos. Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua voz. Será que você pode fazer isso na presença dEle? Será que você pode rasgar o seu coração na presença dEle? E talvez seja a primeira vez nesse ano que você vai se mostrar vulnerável ao Senhor e falar: Senhor, o meu coração está aqui, eu estou desesperado, eu estou cansado, eu estou desiludido, eu me sinto esquecido pelo Senhor. Eu não sei qual vai ser a sua oração, mas eu quero falar que o Senhor está aqui para responder os anseios da sua alma no dia de hoje. Então levante a sua voz, comece a clamar ao Senhor, comece a buscar o Senhor com todo o seu coração, e vamos provar e ver o quão bom Ele é, amém? Senhor, nós colocamos as nossas petições diante do Senhor, Deus. Senhor, eu oro por todos aqueles, Deus, que em meio à enfermidade, clamaram nesse lugar por uma cura, Senhor. E eu declaro cura, Senhor, sobre as vidas. Eu declaro que enfermidade bata agora em retirada em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, que sangues estão sendo purificados pelo Teu sangue, Jesus. Deus, quando o leproso tocou no Senhor, o Senhor não se contaminou, pelo contrário, o leproso foi purificado. E nós clamamos que o Teu sangue agora purifica, Senhor, os ossos, purifica, Senhor, os nervos, purifica, Senhor, todas as células dos nossos corpos, Deus. Nós declaramos que toda célula cancerígena sai agora em nome de Jesus. Todo diagnóstico de morte sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos que toda enfermidade bata em retirada em nome de Jesus. Nós declaramos que cegueira sai agora em nome de Jesus, e que a visão volte ao normal, Senhor. Nós declaramos que ouvidos tampados sejam destampados agora por uma cura que o Senhor está movendo. Nós declaramos aqueles que têm problema de ciático, Senhor, de nervos, Senhor, dores nos joelhos, na cabeça, onde for, que o Senhor passe agora com o Teu Espírito Santo, limpando do meio do Seu povo, purificando o Seu povo. Deus, as pessoas talvez clamando, não aguentando mais de dor, que a dor seja amenizada, que a dor suma, para que o Senhor seja exaltado, Deus, para que o Senhor seja glorificado. E quando nós falarmos a respeito dessa cura, que o que sai dos nossos lábios é: o Senhor é bom, o Senhor, o Rei Davi, teve misericórdia de mim. Senhor, nós clamamos aqueles que vivem aflitos, Deus, clamamos a Tua cura sobre as almas, a Sua cura sobre as emoções. Senhor, o Senhor sabe a aflição de cada um dos Teus filhos, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor sabe os medos, os anseios, mas nós declaramos que o Deus de paz invadirá os corações nessa noite em nome de Jesus. E para aqueles que estão desesperados, precisando de uma provisão que somente o Senhor é capaz de prover, nós declaramos Jeová Jirê. Nós declaramos Jeová Jirê sobre essas vidas, Pai. E declaramos que o nosso clamor será respondido, porque a Sua palavra nos garante. A Sua palavra nos garante. Nós Te amamos, Jesus. Nós amamos a Sua doce presença, Espírito Santo. Te agradecemos por esse domingo tão especial na Sua casa. E pedimos, Deus, que nós nunca nos esqueçamos do quão poderoso o Senhor é. Nos dê uma semana alegre, uma semana leve, uma semana onde nós possamos contar e testemunhar os milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós oramos e Te agradecemos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja uma semana extraordinária em nome de Jesus.